Bom dia, pessoal. Como eu falei para vocês ontem, que eu ia mostrar para vocês sobre a minha aula que eu planejei para ontem. Foi maravilhoso. Estão aqui as produções de texto que vocês podem ver, né? Então, eu estou muito satisfeita porque a maioria dos meus alunos já sabem ler fluente. Apenas um tem entonação e 4 silabando, né? Só que eu vou enfrentar um desafio esse ano, porque eu tenho um aluno autista e eu vou ter que alfabetizar esse autista. Então, eu estou estudando, estou preparando toda a documentação. Eu vou precisar de um apoio de uma pedagoga e que ela também queira alfabetizar ele, porque ela vai ter que me ajudar a fazer os exercícios repetidamente com ele. Então eu trabalho os fonemas, vou trabalhar os fonemas das vogais, 1, 2 semanas ou 3, o tanto que eu ver que garantiu. E eu vou usar as coisas concretas, por exemplo, eu levo para ele a caneca, e mostro a letra C. Então, ele vai ter que produzir esse som. Ele não fala, esse aluno meu lá, ele não produz som, né? Xixi, ontem ele falou pra mim, eu entendi direitinho, quando ele chegou perto de mim e falou xixi. Eu ainda estou sem apoio, mas a diretora falou que hoje vai um apoio para minha sala para me ajudar. Então, mediante as produções de texto que meus alunos fizeram, na escrita que eu falei para vocês que é um processo diferente, ela ainda está muito a desejar, né? Nós podemos observar esse texto aqui mesmo, feita por uma aluna. Vocês veem que ele não tem sequência de ideias, ele não tem os pontos essenciais de uma narrativa, né? E eu vou começar a trabalhar com eles, são os textos narrativos. Não possui estrutura, eles não sabem ainda a diferença de margem, por que existe margem para delimitar o espaço de início e de final. Eles não têm noção de parágrafo, quanto mais de pontuação, né? Então aí eu vou ter que entrar com esse trabalho com eles. E como que eu vou entrar com esse trabalho com eles? Eu, através da leitura do professor em voz alta, o professor quando ele lê, ele tem que fazer entonação. O ditado de texto é ótimo, eu gosto muito do ditado de texto, porque você chega para o aluno e fala assim, olha o título, centralizado, letra maiúscula, Joaninha, por exemplo, igual o texto que eu passei para casa, né? Outra coisa também que você pode fazer para ajudar nessa estrutura de texto é mandando para casa todos os dias um texto, um pequeno texto, para ele reescrever e ler. Só que ele tem que reescrever observando a estrutura, a estética desse texto. Então é um conto, então o título centralizado, letra maiúscula, depois eu começo com um parágrafo, vou até o final da linha, porque eles pensam que quando eles vão reescrever um texto, se lá terminou lá, um caderno ele tem que terminar também. E não é assim. Ele tem que, não é parágrafo, né? É continuação, então ele tem que ter no final da linha e voltar lá no início da margem do outro, sem fazer parágrafo. E eles entenderam que todos, praticamente todos, vocês podem olhar, olha para vocês verem, não tem parágrafo, né? Ou fizeram todo o texto escrito em parágrafo, então eles não têm essa estrutura. Outra coisa que eu observei, nem todos dominam ou gostam da cursiva, né? Não é que é obrigada a cursiva, né? Mas a cursiva está aí para poder aprender, mas se o aluno insistir em escrever na bastão, a gente tem que respeitar ele, a escrita da bastão, porque ele pode escrever sim na bastão. Mas tem um jeitinho que a gente vai conversando com o aluno e ele faz. Então, essa para casa é uma forma. Outra forma é o ditado de texto, que quando você fala parágrafo, letra maiúscula. Ou senão, e a mamãe disse, 2 pontos. Parágrafo, travessão. Ele vai entender que ali inicia a fala de um personagem, né? E aí você vai trabalhando toda a estrutura de uma narrativa, né? Porque uma narrativa requer certas perguntas para ela ser correta. Quais perguntas são? Quem? Quem? São os personagens e tudo que é envolvido ali dentro que vai executar as ações. O que?
é o enredo total, os acontecimentos que vai acontecer, né? Como que vai acontecer? É outra pergunta que nós também devemos fazer. Como é o modo que vai se tecer esses fatos, esses acontecimentos, entrelaçando a continuidade dentro do texto. Porque o menino ele não pode falar o final e ir lá e voltar no começo, no início, não. Você tem que já ir preparando ele isso. Outra pergunta é onde? Onde está acontecendo isso? Que é o lugar, né? Que é o espaço, né? Que vai ocorrendo esse enredo, que vai ocorrendo essas ações, esses acontecimentos. Outra pergunta é quando? Que momento que é que está acontecendo esses fatos, né? E isso está dentro da palavra que ele escreve. Hoje, ontem, amanhã, né? Era, né? Então, é a concordância do verbo que ele coloca ali, a pessoa enxerga o tempo que foi colocado aquilo ali, que é dentro da história dele que ele está escrevendo. E a última pergunta, o porquê, a causa disso tudo, né? A causa de todos esses acontecimentos. Agora, uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês é que quando vocês forem trabalhar a produção de texto, que eu falei para vocês dos exercícios propostos, leitura, ditado de texto. Outro exercício que você pode fazer para ensinar a escrever uma narrativa são frases dentro, pode fazer frases no quadro, pode fazer frases dentro de um cartaz, e aí você todos os dias sorteia alguns alunos para ele pontuar aquele. Você faz a leitura da frase e ele tem que saber que ponto que é que vai ali, né? Mamãe disse, ele tem que saber que é os 2 pontos. Nossa, como você demorou? Ele tem que saber que é um ponto de exclamação, né? Você foi à escola? Ele é um ponto de interrogação. Então é um exercício. Outra é a produção de texto coletiva, que eu vou explicar para vocês agora como que é essa produção de texto coletiva, porque tem muita gente que pensa assim, produção de texto coletivo, o menino vai falando, você vai escrevendo qualquer lorota no quadro. Não é assim. Eu tenho que saber como que eu ponho meu aluno para ter aquelas perguntas de um texto narrativo e eu ensinando ele ali a como que deve ter todos esses requisitos, né? Outro exercício é a reescrita de texto. Então o aluno produziu um texto, igual esses textos que eles produziram. Aí eu vou pedir para ele reescrever esse texto dele, o mesmo texto que ele fez. Só que ele vai prestar atenção agora, são nos parágrafos. Então, olha aqui, o título, você colocou o título, então vamos nessa primeira reescrita. Você vai colocar um título para a sua história, você não colocou um título. Depois, outra reescrita. Você agora vai definir os seus parágrafos, você vai ler junto com ele. Tem como fazer uma reescrita numa sala toda? Se for para colocar só o título, sim. Agora, dependendo, vai ter só alguns alunos que vai ter que fazer reescrita na sua sala. A questão fica muito para um professor. E a reescrita no quadro é boa também? Desde que você pegue uma produção, você estuda ela no data show, você vê com eles, pontua com eles o que não está correto ali dentro daquela produção, e aí você junto com eles vai observando a produção e vai reescrevendo no seu quadro o texto próximo que diz correto, né? Agora, quanto eu vou dar a produção de texto, o que eu vou fazer? Então, o que eu vou fazer agora com meus alunos hoje, ontem eu trabalhei isso tudo que eu falei para vocês, hoje eu vou trabalhar novamente, né, a leitura, a interpretação, e vou trabalhar uma produção coletiva. Então, o texto narrativo, basta você falar para o aluno que ele tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso tudo é o enredo da produção de texto, tá? E a estrutura correta na apresentação, que é a introdução, o que nós vamos colocar lá? Quem e onde aconteceu. Então, quem que vai participar? De quem que nós vamos escrever? Sobre quem? Sobre o quê? Onde que é que essa pessoa está? Como que é esse lugar lá? Então, essa vai ser a introdução, que é o primeiro parágrafo. Os outros parágrafos, pode ser, o desenvolvimento pode ser 2, 3, ele vai depender do que ele vai narrar lá. Como é um texto coletivo, eu vou colocar para ele assim, gente, o desenvolvimento vai ser a história que nós vamos contar, o que está acontecendo, como aconteceu e quanto também está acontecendo. E é o conflito. O que é o conflito? Conflito é desencadear as ideias ali, no caso, por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho.
Chapeuzinho Vermelho, o clímax lá, o ápice da história, né? É quando o lobo, ela pergunta para ele: por que seus dentes tão grandes, essa boca tão grande? É para te comer. Então foi o clímax total, porque o que o lobo queria, na verdade, com toda aquela história, era comer o Chapeuzinho Vermelho. Tanto é que ele comeu a vovozinha e não ficou satisfeito. Ele queria o quê? Ele comia o Chapeuzinho Vermelho. E como desvendou a história? Apareceu o caçador, né? Como que concluiu essa história? Apareceu o caçador e salvou, e matou. Abriu a barriga do lobo, tirou a vovozinha. Isso eu estou falando para vocês para explicar para o aluno, né? Então, o desenvolvimento é toda a história. E a conclusão, que é o último parágrafo, é só o desfecho, né? Por que e como terminou. Por que terminou, o que aconteceu e como que terminou. E assim vai saindo as conjunções, né? No entanto, portanto, enfim, assim. E também vai saindo as outras ideias de concordância, de coerência e tudo mais. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada. Beijo.